Leitura do livro Véspera, da Carla Madeira. Livro dedicado a Ulisses e Irlanda, pai e mãe. Tá vendo aquele homem? Ele não é o diabo. Pode ser pior, mas é homem. Pode ser filho de Deus, mas é homem. O homem é o barro do homem. Antes do começo, se nos quisesse perfeitos, nos fizesse perfeitos. Como se chega ao extremo? Vivendo. Sal demais, nenhum sal. Um dia após muitos outros dias. É longo o caminho. Chão acinzentado, desprezo, declives, quedas. A descida até o lugar onde fomos capazes de tudo é, por vezes, um desmoronamento lento misturado a banalidades dos dias, ou abrupta avalanche. E se a vida nos leva com ofensas uma atrás outra, é bom que saibamos, por compaixão, que não há quem não vá. Vamos. E é por isso que não se trata de uma compaixão desinteressada. É antes uma reciprocidade premeditada. Alguma bondade nos servirá a todos, melhor defendê-la. Eu vou contar o que sei. É pouco. Eu vi apenas a cena principal, mas foi o que me bastou para o resto da vida. Eu passei a acompanhar a repercussão nos jornais e revistas, li e ouvi entrevistas, versões romanceadas e investigações agressivas. Muito foi revelado: infância, fé, entranhas, o indizível, as maledicências, os apelos desesperados, a comoção dilacerante. Algumas fotografias eu observei demoradamente, buscando na geografia dos rostos, na curvatura das espinhas dorsais, o percurso que levou aquelas pessoas até ali, o lugar onde nos encontramos, a hora exata. Sorte ou azar? Destino? Fluxo? Quem pode reduzir a uma palavra o que a sincronicidade engendrou? Foi com esse barro que eu me dei uns deus, que me dei um Deus, feito à minha imagem e semelhança, a que tudo viu, cada coração, cada fígado, cada genitália, todos os céus de infernos de silêncios. Tornei inseparáveis o que foi e o que poderia ser. Fiz o possível, o provável e dele o óbvio. Nada me foi indiferente, e ainda assim nada me comoveu um outro desfecho. Por ironia, ao longo de todos esses anos, o que mais pesou em mim foi a felicidade. Sim, a felicidade às vezes é uma manta curta. Não dá para todos. Então eu puxei com demasiada força a minha parte. E as consequências, ainda hoje, varam minhas madrugadas. Não há consolo em dizer que o que nos acontece. Parte fazemos, parte nos fazem. Às vezes é preciso ir longe para chegar vindo de trás e alcançar a véspera da véspera da véspera do acontecimento. O momento preciso em que tomamos ou somos tomados por uma direção, e um belo dia ou um triste dia, somos o que somos. Então vamos ao começo. Capítulo 1. Aos primeiros raios da consciência, antes de abrir os olhos, vê Dina Maria dos Santos, deitada em sua cama, como um feto que se recusa a nascer, deslizou o braço no espaço vazio ao lado do seu corpo e passou a mão no lençol impecável e frio. Mais uma vez, Abel não dormira com ela. Só então franziu a testa e se levantou, como se de talhos profundos entre as sobrancelhas encontrasse forças para mais um dia. Caminhou até o banheiro, sentou-se no vaso, os pés 2 palmos separados, os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça pendida para frente. Esvaziou a mente enquanto ouvia, no início ao fim, o som do seu mijo bater na água parada. Única meditação do dia. Dali em diante seria invadida por intermináveis diálogos mentais, brutos, ressentidos, polifônicos. Estava em guerra. Ela queria outra vida. Então vestiu uma roupa de reunião, escovou os dentes, lavou a boca com água gelada, juntou os cabelos em um rabo displicente e se olhou por mais alguns segundos no espelho. Constatou olho no olho que ainda estava ali. Humilhada. Foi acordar o filho. Passou pela sala e, sobre o sofá, viu o travesseiro e a coberta de Abel. Augustinho dormia profundo. Augusto chamou sem diminutivos. Acorda, vamos, está na hora. Insistiu, sacudindo também sem diminutivos. O corpinho de 5 anos, antes inerte, como um carro da última geração, ganhou velocidade de 0, de 100 a 30
em 30 segundos. Não, senhor, interveio Vedina, com paciência acumulada em 5 anos de cansaço, tirando nas mãos de Augusto o brinquedo que, Deus sabe como, já tinha ido para lá. Pro banheiro agora. Faz seu xixi, lava o rosto e escova os dentes. Vamos, vamos. Augusto obedeceu, não sem antes driblar a mãe e sair do quarto levando com habilidade uma bola entre os pés, enquanto narrava uma rotação acelerada a uma final de campeonato. Vedina, de volta aos seus pensamentos, organizou mecanicamente algumas roupas na mochila colorida, uma bermuda verde, uma camiseta branca, com uma moto estampada espalhando terra para todo lado, e um agasalho com capuz. Pôs também um pouco de dinheiro no bolsinho interno, um pouco mais do que costumava pôr todos os dias. Fez tudo concentrado nas verdades que precisava dizer a Abel, garimpando as melhores palavras para deixá-lo, decisão que em sua cabeça levava a cabo, diariamente, mas nunca na prática. Não queria apenas uma separação, ela queria ir embora, não admitisse, devolver a ele cada dia de sofrimento. Foi quando ouviu um barulho cortante. Correu até a sala e encontrou a cristaleira e seus cristais espatifados no chão. Era o gol do Augusto. Que inferno! Já falei 1000 vezes para você não jogar essa droga de bola dentro da casa! Gritou ensandecida. Agarrou enérgica o braço do menino assustado e o arrastou até o quarto. Ignorou os pezinhos, pão francês triscando o pontiagudo dos cacos de vidro espalhados pelo chão da sala. Com movimentos bruscos, pôs a roupa no filho, que, por sua vez, não demorou a dar os primeiros sinais de ter superado o susto da cristaleira destruída. E com caras e trejeitos rebolados e patetices, se pôs a chacotear a longa fúria da mãe. Desde que ele nasceu, sou obrigada a ser sua mãe. Talvez eu tenha sido esse o pensamento que atravessou Vedina, no exato momento em que ignorou um fio de sangue que manchou com um dominó a meia branca do filho. Naquele dia, ela deixou tudo como estava, a pia suja, as camas desfeitas e a infância irritante estilhaçada no chão da sala. Era assim que Abel encontraria a casa ao voltar da padaria ou do raio que o parta. Vedina se apressou, não queria encontrá-lo. Então pôs o filho no banco de trás do carro, preso no cinto de segurança, e arrancou. Mal saiu da garagem, voltou a dizer a Abel para sair de casa. Não aceitaria mais o dar de ombros dele. Viu a expressão inalterada do marido, a provocação de sua surdez, o desrespeito de nenhuma atitude. Então Abel era opaco, era irritante, rocha. Vedina soltou a mão do volante e estalou os dedos, um mau hábito com bons efeitos sobre seu corpo atormentado. Ao longe, os sons do filho pulando, já solto no banco de trás. A onomatopeia da luta dos Power Rangers na mão do menino era repleta de texturas sonoras. Dentro de Vedina, os gritos eram ainda mais altos. O corpo pequeno de Augusto, em pleno ritmo, golpeava o ar. Chutes nas galáxias, cambalhotas heróicas. Os pensamentos de Vedina, em rotação acelerada, ensaiavam o rompimento com Abel. Tomados por sons mais agressivos que os das naves espaciais velozes e sabres fosforescentes, o menino, em outro planeta, tão distante quanto a mãe. Lá, para ele, não havia gravidade. Para ela, era só o que havia. Ele podia voar, ela não. E no golpe decisivo, aquele que acabaria com os monstros invasores, Augusto chuta a cabeça da mãe. Vedina mete o pé no freio até o fundo e a parada é brusca. Augustinho voa. Voa e bate no console do carro. Bate e explode numa gargalhada. Aquilo foi uma manobra radical. O monstro fora para sempre humilhado. A gargalhada agride. Vedina abre a porta e sai. O passo é cego e firme, todas as articulações tomadas de determinação. Ela puxa o filho para a calçada e em seguida joga no chão, aos pezinhos dele, a mochila colorida. Sem uma palavra, entra novamente no carro e arranca. Vai se fuder, Abel, vai se fuder. Augustinho requebra arteiro na calçada, não presente. Tudo ainda é outra galáxia. O carro da mãe se afasta, Vedina ainda cega, vendo pelo retrovisor o corpo saliente do filho lentamente paralisar. Vê a caricatura de menino levado desmanchar-se. A mão, Biscoito Maria, cheia de furinhos, deixa cair o Power Ranger no chão e enrola aflita com a pontinha dos dedos a barra da camiseta. Nem meio quarteirão depois, ela se dá conta. A avenida é de mão única. Há muitos carros atrás dela. Não consegue encostar. Não consegue dar ré. Decide dar a volta no quarteirão, vira na primeira direita e acelera.
Sem demora alcança a fila de carros menos apressados, e Vedina pressiona quase cola no carro da frente, buzina, mas pouco adianta. Vai, vai! Finalmente, na próxima esquina, ela vira à direita e aos poucos metros há um caminhão de lixo parado. O bom humor dos lixeiros lhe parece insuportável. Há uma pilha de sacos para ser recolhida, eles dançam e brincam. Vedina pensa em ultrapassar o caminhão, mas a pista ao lado está movimentada. Então muitos carros vindo. Ela buzina, ninguém a compreende. Só falta um saco. Um dos rapazes o pega e joga para longe, de longe, como se o caminhão fosse uma cesta de basquete. O saco bate no aro e rasga. Ela bate as mãos com força no volante. Ele abaixa e cata o lixo. Ele demora. Ele é um filho da puta. O caminhão começa a andar. Agora vai, 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 vai. Mas logo adiante outra pilha de sacos de lixo, e mais uma vez, e mais outra vez. Vedina estala os dedos, quer quebrá-los. Finalmente o caminhão segue reto e ela vira à direita. Falta pouco. O sinal fecha, uma senhora idosa atravessa na faixa. O sinal abre para Vedina e ela quer arrancar, mas a senhora é lenta. A faixa e é soberana, civilizada e deitada sem pressa no chão. Mais meio quarteirão, apenas meio quarteirão, e estará de volta à rua onde deixou Augusto. Ela segue tentando correr. Chega na esquina, para, aguarda o fluxo de carros passar. Precisa conseguir entrar. Ela força a barra, os carros buzinam. O horário é de pico, movimentado, todos medem pressa uns com os outros. Ninguém deixa ela entrar. Mas ela se joga na marra, sob protestos ruidosos, acelera e para exatamente onde deixou Augusto. Já não tem certeza, mas acha que foi ali. Ele não tá. Ela desce do carro e anda aflita. Não vê o filho. Corre na banca e pergunta: alguém viu um menininho de 5 anos vestindo... Como ele estava vestindo mesmo? Ela não se lembra, não reparou. Tenta explicar como ele é. Busca tremendo uma foto no celular. Ninguém viu. Corre para um lado, corre para o outro. Estala os dedos, que já não estalam mais. Os talhos profundos entre as sobrancelhas ganham status de abismos. Ninguém viu. Vedina agora é a carne desesperada girando sobre si mesma. Pensa em Abel. O que vai dizer para Abel? A palavra é dado ser poema ou cativeiro. Antunes, pai, era uma aberração às avessas. Quando bebia, se tornava uma pessoa melhor. Então, a rigidez e o mau humor crônico que lhe mapeavam o rosto e pesavam os gestos davam lugar a um sorriso largo. Bonito, tão iluminado, que ele até mudava de cor. Sóbrio era intragável, bêbado era adorável. Sem afetações etílicas, falava pouco, mas exigia muito. Então seu silêncio não era de timidez ou distração, não era cautela ou sabedoria, nada disso. Era um silêncio carrancudo, inquisidor, como a pausa de um interrogatório, a que antecede a condenação. Tinha um tônus alerta, atento aos mínimos tropeços, do observado para arrasá-los sem dó. No pouco que falava, brigava. Então sua mulher era quem melhor definia a cada palavra um coice. Não fosse a cachaça, estaria perdida. Antunes filho, Tonico, quando viu o pai abrir a porta mais alta do armário atrás de seus dois copos, um para cerveja, outro para cachaça, vibrava de alegria. Então criava coragem de ficar por perto, mesmo exposto aos tensos minutos de transição do mal sóbrio para o bem bêbado, que durava um pouco mais do que uma dose. Quando então o pai lhe desarrumaria os cabelos em um afago de mãos leves e brincalhonas, pelas quais valia a pena esperar. As doses seguintes resultaram em maiores ganhos. Em pouco tempo lá estava Antunes filho no colo de Antunes pai, rindo com suas bochechas rosadas, só de ver o pai rir, achando uma beleza a intimidade que se estabelecia entre eles. No coração de Tonico, dividido entre odiar e amar desde muito cedo, o álcool tinha poderes milagrosos. Prometeu beber quando crescesse. Mas, por azar de Custódia, que se casou com Antunes filho, ele quando bebia se tornava uma pessoa pior. O que na verdade não se tratava de nenhuma aberração, porque a cacetada insuportável dos bêbados é um dado quase unânime. Não fosse Antunes pai, sua única exceção. Então, por sorte, no caso de Tonico, o porre se limitava a brincadeiras de mau gosto, repetições intermináveis e constrangedoras jactância. Jamais descambou para a violência física, nem para roubos de coragem. Então nem se tornou um sujeito imperistável ou encostado. Ficava inconveniente, chato de verdade. E, por o desespero de Custódia, tarado também de verdade. Então o começo da amassada em qualquer assunto que lhe viesse à cabeça. Já o fim era invariavelmente levar Custódia para a cama junto com seu pênis em um estado
equidistante entre o mole e o duro, o que o tornava um membro indeciso entre desmaiar ou chuviscar, como aquilo demorava. Era um pensamento recorrente da sua mulher. Tonico começava a fuçar no corpo dela, morder, farejar. Então, se tornou... Ele se divertia, ela com muito custo seguia em frente. Sinceramente, nunca entendeu tanto entusiasmo por sexo, nem sempre achou um verdadeiro porre. O que de fato era, em se tratando de Antunes Filho, em se tratando de Custódia, era solidão. Os dois se conheceram em uma festa de família. Custódia morava em Divino das Laranjeiras, interior de Minas, e sua prima namorava um primo de Antunes. Por ocasião do noivado dos dois, ele esteve na cidade e se encantou pela Custódia, que, a seus olhos, tinha uma timidez excitante. Sabe-se lá de onde vem a força de uma primeira impressão, menos ainda para onde vai. Mas há nesse começo um grande poder. Antunes deu um jeito de ser apresentado à Custódia e foi tomado por seríssimas pretensões. Ela aceitou a corte com pressa de escapar do fundo de um poço. Queria mudar de vida, morar em outra cidade maior, sair da casa dos pais, um lugar claustrofóbico, onde quase tudo não pegava bem. Até sorrir comprometia. Os dois namoraram por alguns meses, por carta, encontraram-se 4 ou 5 vezes antes de casar, sob o olhar vigilante da mãe de Custódia. Logo depois da cerimônia de casamento, cheia de véus e flores diante de Deus, lá estava aquele homem pelado diante dela, sem cerimônia alguma. Era a primeira vez que via um homem nu e foi para ela um assombro. Aquela carne exibida a ofendia desmensuradamente. Era uma arma apontada na direção do seu ventre, ameaçando perfurá-la. Para Custódia, a imagem dessa cena de sexo após o casamento nunca foi apaziguada. Era ignorante no assunto. Sua mãe, de poucas palavras e intransponíveis distâncias, não a prevenira. Nunca falaram de sexo uma com a outra, embora sexo não fosse uma presença ubíqua que impregnava aquela casa de severidade. Pelo menos na extensão de todo o raio que Custódia, a única filha mulher, deslocava em torno de si. O veredito sobre as amigas que prestavam ou não, o julgamento dos decotes e os comprimentos dos vestidos, os lugares e horários permitidos, e até as alegrias que podiam ser consideradas dignas de uma pessoa decente, passavam pelo maldito sexo. O que dele resvalava era envolto em pecado e em condenação. Um mal necessário, ou melhor, um necessário absolutamente mal. Foi nesse lugar que Antunes Filho arrumou de se meter. Apesar de ostentar confiante uma considerável e fogosa arma entre as pernas, ansiosa por encaminhamento, foi um homem sensível e gentil na primeira noite dos dois. Estava sóbrio, e sóbrio podia ser amado. Naquela noite, Custódia controlou sua repulsa de que a invasão se daria, e a arma entraria, e então tinha uma enojada notícia dessa mecânica misturada e apavorante, cheia de ignorância. Não ofereceu resistência, mas naturalmente ficou a quilômetros de distância de qualquer entusiasmo. E no fim de todo aquele entra-sai, acabou por confirmar que o mal necessário dói. Então, com o tempo, e principalmente com o intenso treino de um marido sempre animado, a dor da primeira vez foi dando lugar a uma indiferença apressada, que, dependendo do teor alcoólico de Antunes, se transformava em impaciência e, muito custo, dominada por Custódia. Ela vivia irritada, mas não apelava de todo, porque, se o mal era passar por tudo aquilo, quase que diariamente, o necessário era ter um filho. Então crescei e multiplicai-vos. Sem isso, de que serviria viver? Custódia queria mais que tudo na vida engravidar. Era um desejo antigo, na verdade, imensamente maior do que todo o desgosto que sentia nas intermináveis horas de conjunção carnal com Antunes Filho. Ele sóbrio desconfiava do desinteresse da mulher. Ressentia-se. Queria que ela fosse mais ousada, sonhava com iniciativas voluptuosas, mas a qualquer dose de cachaça esquecia-se da falta de entusiasmo da sua esposa. Os anos foram passando, o desejo do marido não arrefecia, e mesmo com tantas oportunidades de se encarnar, os filhos não vinham. Maldita vida, sofria Custódia. Foi perdendo brilho, ficando triste e temerosa de que não pudesse engravidar. Os médicos investigavam a fundo e não encontravam nenhum motivo fisiológico que a impedisse de ser mãe. Antunes Filho, depois de relutar, concordou em também ser inspecionado, sempre lembrando a todos, antes, durante e depois dos exames, da sua esfuziante virilidade. Achou uma maravilha
os minutos em que passou no banheiro de uma clínica, tendo que fazer o trabalho para o exame. Mas não deu em nada. Tudo certo com seu exército. Os médicos recomendavam paciência ao casal. Estavam convictos de que mais cedo ou mais tarde aconteceria. Então Custódia ainda era jovem, que tivesse, pois, o que os jovens não costumavam ter, paciência. Mas a juventude passa, e no coração amedrontado de Custódia voava. Cada menstruação que descia era uma morte. Quando uma mulher quer um filho e não pode ter, passa a se ver como uma mercadoria estragada. Não há consolo que alcance uma dor tão íntima. Diante da impotência da ciência e dos médicos que falam muito e muito não resolvem, Custódia enfiou a cara na Bíblia. Bateu os joelhos no chão, determinada. Deus daria um jeito. Já dera inúmeras provas de que ela nada é impossível no terreno da fertilidade. Então disse Sara à Virgem Maria: se é da vontade de Deus engravidar uma mulher, não tem idade, nem esterilidade, nem sequer necessidade de um homem. Meio homem bêbado haveria de ser suficiente. Então Custódia, incansável e sem humor, obstinou-se por um milagre. Passou a falar com a boca presa, como se temesse um mau hálito. Tonico não teve dúvidas. Sua mulher azedava os olhos a olhos vistos. As vontades de Deus passaram a fazer parte de todas as frases que ela dizia, e para o desespero de quem cruzava seu caminho, tornou-se convicta de que a graça pretendida por ela só seria alcançada mediante o esforço de catequizar todos ao seu redor. Tratava-se de um escambo com o Pai Eterno. Ele lhe daria um filho, e ela lhe daria a ele fiéis. Então, no desenrolar desses esforços, parte da atmosfera impregnada na casa de seus pais, da qual Custódia se empenhara em escapar, passou a dominar a sua própria alma, com toda a rigidez de quem acredita nas muitas portas do inferno. Uma infinidade de regras e constantes pregações caíram as toneladas em cima de Tonico e passaram a pesar mais do que o corpo dele em Custódia. Tudo era pretexto para um inflamado versículo, um salmo, um mandamento, um sermão e muita pressa. A sacanagem estava abolida até o fim dos tempos, e Tonico foi ficando irritado de tal maneira que nem quando bebia esquecia mais. E quando parecia que o ramerrão não podia piorar, se deu a fusão. Custódia engravidou. Recebeu de Deus mais do que um milagre, 2 gêmeos, como os da estéril Rebeca, personagem bíblica, mãe de Esaú e Jacó, mesmo Custódia tendo fracassado na tarefa de converter Antunes em um devoto. Se um filho já era quantidade de graça o suficiente para encher seu ventre ávido por procriar, 2 eram um álibi, uma trégua providencial que suspenderia de imediato o aborrecimento de ter que se deitar com o marido. Uma decisão comunicada a Antunes como severa prescrição médica, abstinência medicinal e inegociável. Para Antunes, acostumado a ter a mulher na hora que bem entendesse, e principalmente nas horas que, embriagado, não entendesse mais nada, era uma contrariedade. Estava cancelada a diversão. Quartos separados, nenhuma aproximação autorizada, nenhuma falta lamentada. Se antes ele desconfiava da indiferença de Custódia, agora tinha certeza do seu desprezo. Há muito mais para se dizer de Tonico. No entanto, o avesso de um homem é com um pouco de sorte outro homem. Antunes, filho, tinha seus encantos. Não era só vícios. Era também trabalhador, disciplinado e dotado de muitas habilidades. Fosse qual fosse a esbórnia da noite anterior, às 6 da manhã estava de pé, cuidadosamente banhado e vestido. No bolso da casa de tecido, um punhado de balas de menta para espantar o bafo de onça e jamais a freguesia. Ele por muito tempo imaginou para si um destino diferente. Queria ser engenheiro, tinha inteligência para isso. Mas herdou do pai uma loja de tudo quanto há pregos e etc. 5.000 itens de utilidades que, por incrível que pareça, alguém mais cedo ou mais tarde acabaria precisando. Pregos, extensões, martelos, fita isolante. A pequena loja era um corredor estreito com umas prateleiras de ambos os lados, abarrotados de caixas meticulosamente organizadas, todas com etiquetas escritas à mão, em letras cursivas impecáveis, desenhadas por Antunes Filho, que bebia, mas, para o seu espanto de muitos, não tremia. Então seus clientes eram fiéis, prontamente atendidos e sempre encantados com a capacidade de Antunes de encontrar qualquer coisa em meio de tantas coisas. Então nunca teve computador, nem quando esses se alastraram como uma praga. Controlava de cabeça os estoques e sabia onde estava cada item. Memorizava a lista de compras dos clientes e era capaz de, sem a ajuda de calculadora, somar mentalmente o total a ser pago. Depois transferia para um papel picado
o detalhamento da operação e prestava contas ao cliente, antecipando orgulhoso o resultado. Nunca errava. Não havia dúvidas que desperdiçara ali, em sítio tão estreito, uma inteligência de que poderia ter dado a ele outra vida, mas lhe faltou coragem para contrariar o seu pai e seguiu com a loja. Sua rotina era metódica. Por volta das 5 da tarde fechava a loja e ia para casa, levando pão fresco, cerveja gelada e de tempos em tempos cachaça. Era uma vida de bairro em uma cidade grande, pelos caminhos de sempre muito conhecidos e muitas pessoas conhecidas. Depois de anunciada a gravidez dos filhos gêmeos e de ser banido do paraíso entre as pernas da mulher, os porres de Tonico passaram a obedecer a outros protocolos. Na primeira dose, ele tirava os sapatos, conservava as meias e mantinha a voz em um volume elegante. Na segunda, sem ser um homem varonil, ele dizia coisas desagradáveis. Dizia que a gravidez de gêmeos foi um gol de artilheiro, bom de taco. Era um momento vulgar da noite, em que ele misturava os esportes e ria sozinho o duplo sentido sacana dos seus trocadilhos lamentáveis. Na terceira dose, as meias eram arrancadas e a tristeza começava a se encostar. Os olhos de Tonico se enchiam de um desamparado infantil. Eram os mesmos olhos de quando ele, ainda criança, olhava sôfrego para o pai, na expectativa de vê-lo se transmutar de odiável a amável. Dali em diante, Tonico era umas bochechas coradas cor-de-rosa, já envelhecidas, que choravam, porque o colo do pai não viria. Custódia não viria. Nenhum afeto viria. Só aquele abandono ia comparecer, acompanhado de arrastadas mágoas. Nesse momento, o desprezo da mulher se elevava a píncaros e doía muito no fundo dele. Quanto mais doía, mais antipatia ele manifestava. Custódia preferia a chatura do sexo de baixa resolução a um homem carente chorando com exagerado desamparo. Então o porro dele ia embora, nunca a antipatia dela. Todos os dias, enquanto o marido bebia, Custódia perdia doses de respeito por ele. Então, claro que Antunes percebia o descarte e que estava tudo a sendo submetido. Sentia a humilhação e só fingia não ligar. Desejava sua mulher, depois de tantos anos, como na primeira vez em que a viu, e desejava ser respeitado. Então tornou-se 2 homens em um, 2 estranhos dividindo o mesmo corpo sem contracenar. O passo disciplinado do amanhecer não cambaleava como as pernas alcoolizadas do anoitecer. O gosto de menta na boca não se misturava com o de cachaça. A capacidade de encantar os clientes não conhecia a capacidade de se exasperar com a mulher. Mas, entre o Antunes sóbrio e o Tonico bêbado, juntando os dois, em uma só existência, resistia um sujeito ressentido, o tipo que se cala sem esquecer. Esse estava em todo lugar, atento ao momento da desforra, alimentava uma antipatia sem tamanho pela religiosidade de Custódia, acreditava a esse excesso de Deus toda a escassez de alegria da mulher, e consequentemente na própria vida. Tinha ímpetos de desacatar o que era sagrado para ela e começou a preparar em fogo baixo uma vingança bem fria. A todas as ofensas recebidas, daria um só troco, exatamente onde a dor dela mais seria capaz de doer. Então tudo foi sendo meticulosamente entrincheirado dentro dele, e a cada manifestação explícita de desprezo de Custódia, nunca inofensivas, ela era boa de desprezá-lo, diga-se de passagem, Antunes ganhava um pouco mais de coragem de magoá-la. Então estava a todo vapor, calculando seu revide. Quando Custódia entrou no trabalho de parto, deram uma bonita trégua. Antunes se manteve ao lado dela, sóbrio, solícito e compadecido com o sofrimento da mulher. Foram 30 horas de dor, um calvário indescritível. E ele não arredou pé. Custódia aceitou com gratidão a presença de Antunes, a maneira como ele segurou suas mãos, como fez carinho em seus cabelos, como acompanhou e exigiu todos os cuidados, tanto para ela como para os seus filhos. Se ele fosse sempre assim, ela o amaria. Ao final de todo aquele martírio, mesclado a um passageiro enternecimento que deu entre eles, nasceram 2 meninos gêmeos, idênticos. 3 dias depois do parto, quando a ternura vívida trazia a ilusão de novos tempos, Antunes chegou em casa com um passo cambaleante, a cara exitosa e a certidão de nascimento dos meninos na mão. Custódia estava no quarto nocauteada pelo furacão dos recém-nascidos. Ele entregou para a mulher a certidão e esperou, os dedos fazendo um barulho discreto sob a cômoda, tentando sustentar uma aparente banalidade.
Queria ver bem de perto a reação dela. Acabou o impacto da sua agressão com o mesmo tônus que ela espera uma cobrança de um pênalti do próprio time, certo de um gol incerto. O gozo que ela esperava saborear ao golpear Custódia não contava com o tamanho da tristeza que provocou nela e fez dele vítima do que não saberia lidar pro resto da vida. Bateu na trave, sabe? Bateu na maldita trave. Por que você fez isso, Antunes? Os meninos iam se chamar Pedro e Paulo. Nós combinamos que eles iam se chamar Pedro e Paulo. Mudei de ideia. Você sabe quem foram Caim e Abel, Antunes? 2 irmãos. Um matou o outro, Antunes. Eu tenho certeza de que algum Pedro já matou algum Paulo, ou vice-versa. E como somos todos irmãos, isso é bobagem. É diferente de Caim e Abel. Você é supersticiosa, Custódia? Não, Antunes, eu sou religiosa e você não suporta a minha fé. Eu não suporto a fé que você quer que eu tenha. Então, sabe o que você fez? Você pôs um peso na vida dos nossos filhos. Eu não pus peso coisa nenhuma. Eu pus o nome deles. Um nome é só uma palavra. Palavras são palavras, não pesam. Alcoólatra pesa, Antunes. Bêbado insuportável pesa. Separação, me diga, Antunes, a separação. O quanto pesa para você? Custódia foi até a gaveta da cômoda no passo lento de um parto exaustivo e pegou uma tesoura, cortou o fio do cabelo vermelho no braço do filho, a quem chamava Pedro. Temos 2 filhos, Antunes, e nenhum deles se chamará Caim. Nem mais uma palavra foi dita, nem sóbrio, nem bêbado. Antunes perdeu a graça. Não sentiu um miserável gozo com a reação da custódia. Apenas seus dedos sabiam o que fazer. Continuavam taburilando na madeira. Esse foi o fim do capítulo 1. Da introdução ao capítulo 1 foram 2 histórias realmente diferentes. Vamos ver o que vem no capítulo 2. Eu acredito que agora, no capítulo 2, vamos retornar à história de Vedina, mas fica para o próximo vídeo.